com a mediadora. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a aula com a professora Regiane, né, que irá conduzir a nossa aula de hoje. Meu nome é Simone e estarei na mediação, vendo o que vocês irão colocar no chat e passando para a professora Regiane. Por favor, professora Regiane. Obrigada, Simone. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a professora Regiane. A nossa aula hoje vai ser sobre transformações. Alguns de vocês já devem ter visto isso na escola, então a gente vai relembrar. Alguns não, pode ser novidade, tá? Então, a ideia agora é a gente trabalhar sobre transformações. Então, para começar a aula, pessoal, a gente vai ver as habilidades que vão ser trabalhadas hoje. Então, aí, as habilidades que vão ser trabalhadas vão aparecer aí na tela de vocês, que é reconhecer a ocorrência de transformação química no dia a dia no sistema produtivo. A gente vai investigar causas, elaborar e testar hipóteses para formular e resolver problemas e criar soluções. A ideia aqui é que vocês possam se expressar e partilhar conhecimento, certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, para começar a nossa aula, a gente vai fazer alguns combinados, certo? Esses combinados são os seguintes. Eu vou pedir para vocês para anotar todas as dúvidas que surgirem, certo? Por que anotar as dúvidas? Porque essas dúvidas aí, o professor, na interação do chat, pela rede social, elas vão sendo sanadas. Porque a ideia aqui é a gente criar uma corrente onde um ajuda o outro, certo? Combinado? Então, tem que ter aí lápis, papel, caneta para anotar tudo. Realizar as atividades propostas, porque qual a ideia aqui? É que seja feita uma parceria com o professor de vocês aí da sala de aula, que esse professor possa fazer uso dessas atividades. Ele pode até, se ele julgar pertinente, usar isso como uma atividade avaliativa. Participar de forma ativa da aula. O que é participar de forma ativa da aula? É tirar proveito do que está sendo dado aqui. A gente sabe que a gente está longe do modelo ideal, mas a gente está fazendo o que é possível, né? Então, que seja um momento proveitoso, que vocês consigam aprender um pouquinho mais, que ajude isso na formação de vocês. E aproveitar esse momento. Tirando todas as dúvidas, anotando, questionando, participando, sempre de forma consciente. Então, pessoal, quando a professora colocar alguma dúvida para vocês, vocês vão estar interagindo no chat, né? Eu peço que vocês colaborem, né, colocando a resposta que vocês julguem correta, e nós iremos tirar todas as dúvidas possíveis, então não deixe de colocar as dúvidas de vocês. Conforme for, a gente vai estando esclarecendo as dúvidas com vocês, ok? Não deixe de participar do chat com a gente. Pessoal, como a gente já conversou, a nossa aula de hoje vai ser sobre transformação. Para começar essa aula, a gente vai ver um experimento. Antes do experimento, eu vou mostrar para vocês o roteiro desse experimento. Então, ó, que materiais que foram usados? Esse experimento pode ser reproduzido na casa de vocês. A gente usou açúcar, água, refrigerante de limão, bicarbonato de sódio e 3 copos transparentes. Ele foi feito da seguinte maneira. No primeiro copo, a gente adicionou água e açúcar, agitou e observou o que aconteceu. No segundo copo, foi adicionado água, bicarbonato de sódio, foi agitado e observou a mistura. No terceiro, a mesma coisa, só que daí os nossos reagentes eram refrigerante de limão e açúcar. Então, esse é nosso experimento. Vocês vão acompanhar esse experimento aí por um vídeo que foi gravado. Observem o que acontece nas 3 reações. Nesse experimento, nós vamos usar água, refrigerante de limão, açúcar e bicarbonato de sódio. Na primeira reação, nós vamos usar água e açúcar. Então, a esse recipiente que tem água, eu vou adicionar uma quantidade de açúcar e vou agitar. Então, eu agito essa mistura de água e açúcar e observo o que aconteceu. Então, observe o que aconteceu nessa mistura de água e açúcar. Essa é a solução. A próxima solução, nós vamos usar, novamente, a água, só que agora nós vamos adicionar uma quantidade de bicarbonato de sódio. Agitar
e observar o que acontece nessa solução. Aqui eu tenho minha mistura de água e bicarbonato de sódio. Então essa é a nossa mistura 2, nossa solução 2. Agora, para a próxima reação, nós vamos usar o nosso refrigerante de limão e vamos adicionar uma quantidade de açúcar, agitar e observar o que acontece. Então, agito e observo o que acontece. Então, essa é a nossa solução 3, que é refrigerante de limão e açúcar. Então, nós tivemos aqui nossa solução 1, água e açúcar. Nossa solução 2, água e bicarbonato de sódio. E nossa solução 3, refrigerante de limão e açúcar. Aqui podemos ver a solução 1, a solução 2 e a solução 3. Então, foi esse o nosso primeiro experimento. Pessoal, então foi um experimento bem simples, né, onde a gente teve ali 3 misturas. Então, a pergunta é a seguinte, para vocês aí. Opa. Eu quero saber, desses 3 experimentos, qual deles houve uma transformação química? Se houve uma transformação química na solução 1, na mistura de água com açúcar, se houve uma transformação química na mistura 2, que era água e bicarbonato de sódio, ou se a transformação química ela aconteceu na mistura 3, que era o refrigerante de limão e o açúcar. Então, para isso, vocês vão ter 1 minutinho para responder, tá? 1, 2 ou 3. Professora Simone, o chat, qual foi a resposta aí do pessoal? Olha, professora, alguns disseram que é o número 2, né? Mas a grande maioria falou que é o número 3. Número 3, então, que é o refrigerante de limão e o açúcar. Então, vamos voltar do princípio. Quando a gente vai caracterizar a transformação, transformação é toda mudança. Então, se teve mudança, a gente fala que teve uma transformação, certo? Agora, para a gente diferenciar uma transformação física de uma transformação química, a gente tem que ter um olhar mais apurado. O que a gente vai observar para conseguir diferenciar? É simples, pessoal. A gente vai observar o começo da reação e o final da reação. As substâncias que elas estão no começo da reação, elas recebem o nome de reagente. As substâncias que aparecem no final da reação são os nossos produtos. Na transformação física, os nossos reagentes e os nossos produtos, eles têm a mesma composição. Então, a composição não é alterada. Na transformação química, há uma alteração nessa composição. Por exemplo, se de repente aqui, ó, eu tenho meu caderno, certo? Se eu pegar as minhas folhas e eu rasgar todas essas minhas folhas, vou ficar chateada, né? Não precisava disso. Vai ter uma transformação. Ele vai ficar diferente, não vai ficar diferente? Só que a composição do meu caderno vai ter sido alterada?
Não, ele vai continuar sendo feito de papel. A única coisa que vai estar diferente aqui é que a minha folha ela vai estar em pedacinho menor, mas a composição continua exatamente a mesma. E se eu fizesse outra experiência, professora Simone? Se de repente eu colocasse fogo aqui no meu caderno? Nossa, perdeu o caderno, professora. Perdeu o caderno, né? Chama o bombeiro, né? Chama o bombeiro. Então, aqui, se eu colocasse fogo aqui, a composição ia ficar diferente. Por que a composição ia ficar diferente? Essa folha que é branquinha, bonitinha, ela ia se transformar em cinza e fumaça. Então, eu ia ter a formação de uma nova substância. Então, para fechar isso, como eu sei quando é uma transformação física, quando é uma transformação química? É simples. Se o começo e o final tiver a mesma composição, reagente e produto, composição igual, transformação física. Reagente e produto, composição diferente, a minha transformação é química. Até aí, tudo bem? Então, se a gente imaginar no nosso primeiro experimento ali, a nossa primeira mistura, que eu tinha água e açúcar. Quando eu coloco a água e adiciono nela o açúcar e agito, o que acontece com o meu açúcar ali? Ele vai se dissolver. Ele vai ficar tão pequenininho, mas tão pequenininho, tão dissolvido, que a gente não consegue ver. Mas eu sei que ele está lá dentro. Como eu sei que ele está lá dentro? Se eu beber um gole daquela mistura, eu vou sentir o gosto dele. Então, ali teve a formação de alguma substância nova? Não. A gente continua com a mesma água, com o mesmo açúcar. Só que agora o meu açúcar está dissolvido na minha água. Então, a gente já descarta, certo? Na mistura 2, a gente tinha a água e o bicarbonato de sódio. Quando a gente colocou o nosso bicarbonato de sódio lá e agitou, a gente pôde perceber, talvez o vídeo não tenha ajudado tanto, né? A gente pôde perceber que teve a formação de pequenas bolinhas de ar. Então, se eu imaginar, a minha água tinha bolinha de ar nela? Não, ela estava no estado líquido. O meu bicarbonato de sódio, ele estava sólido. Então, da onde que surgiu essas bolinhas de gás? Então, eu posso dizer que a interação entre água e bicarbonato de sódio fez gerar uma nova substância que estava ali no estado gasoso. Então, aí sim, eu tive a formação de uma nova substância. E agora no 3, quando a gente colocou o açúcar no refrigerante, a gente não notou que teve uma formação grande de bolhas? Então, para dizer se isso é uma transformação química ou não, a gente vai pensar. Essas bolhas, elas foram formadas por quê? Foram formadas pela liberação do gás. Esse gás, ele foi formado ou esse gás já estava lá? Esse gás já estava lá, ele já fazia parte da composição do nosso refrigerante. Daí você fala assim, pô, professor, ele já estava lá, mas como ele surgiu? O que acontece? O nosso refrigerante ele não é formado praticamente por água e açúcar e é adicionada a quantidade de gás carbônico? Então, imagina, você tem ali na água dissolvido o açúcar e o gás. Então, eles estão ali de boa, dissolvidinho. Quando eu coloco mais açúcar, esse açúcar ele vai disputar ali com o meu gás. Quem vai ganhar essa disputa? Claro que é o meu açúcar, né? Então, o que acontece com o meu gás? Ele simplesmente sai fora. Então, ali não teve formação de substância nova. A gente só teve a liberação de uma substância que já fazia parte daquele sistema. Então, a única situação aí onde formou uma nova substância foi no 2, que foi a mistura de água e bicarbonato de sódio. Então, alguns alunos acertaram, mas a grande maioria erraram, tá? Então, quando a gente vai observar a transformação, é claro que a gente tem que observar as evidências, né? O que são as evidências? São as coisas que a gente consegue ver que muda. Toda transformação química, ela tem evidências? Sim, tem. Tem, mas às vezes as evidências, elas não são visíveis, né? As evidências, elas podem ser mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de textura, mudança de sabor, não que a gente possa experimentar tudo, né? Mas algumas transformações, elas trazem mudança na massa. Então, de repente, ali, eu não estou vendo nenhuma diferença a olho nu, mas eu sei que teve uma transformação. Ó, um exemplo, a água oxigenada. Sabe a água oxigenada que a mãe coloca no ferimento quando a gente se machuca? Então, quando a gente adiciona essa água oxigenada, ela não borbulha, não faz bolhas. Então, isso daí é uma transformação, onde tem a liberação do gás oxigênio e água. Então, a minha água oxigenada se transforma em gás oxigênio e água. Se eu deixar, de repente, esse frasco de água oxigenada ali
guardado de forma errada, inadequada, exposto à luz, ele vai ter essa decomposição de forma natural. Essa reação ela vai acontecendo de forma espontânea, mas eu não consigo ver. Quando eu vou perceber que essa reação aconteceu? Quando eu colocar minha água oxigenada e eu perceber que ela não está mais borbulhando. Então, aí é uma transformação que ela não teve evidências visíveis, que foram perceptíveis a olho nu. Tá? Então, a gente vai analisar assim. Tem evidência e a composição. Composição igual transformação física, composição diferente, transformação química. Tudo bem? Então, a gente vai seguir nossa aula. Seguindo nossa aula, pessoal, a gente já vai partir para exercícios. Então, a gente vai fazer aí 4 exercícios. O que eu vou pedir para vocês fazerem nesses exercícios? Classificar cada uma dessas interações, dessas transformações, como transformação química ou transformação física. Lembra que é interessante fazer isso no caderno, participar pelo chat, pelo Face, mas a ideia aqui é todo mundo participar, certo? A primeira transformação é digestão de alimentos. Então, pensa no alimento antes e no alimento depois da digestão. A segunda transformação é evaporação do álcool. A terceira, cozinhar um ovo. E a quarta, amadurecimento de uma fruta. Para essa atividade, vocês vão ter 2 minutinhos, certo? Pessoal, voltando aqui. Então, a gente vai fazer a correção dessa primeira atividade. Então, a nossa primeira pergunta ali era se a digestão dos alimentos era uma transformação química ou uma transformação física. A gente teve alguma resposta, professora Simone? Tivemos sim. Muitos falaram que é uma transformação química e poucos falaram que é uma transformação física. A grande maioria acertaram. Muito bom. Isso mesmo, porque igual foi combinado aqui. Como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai olhar a composição inicial e a composição final. Se a composição tiver igual, é física. Se tiver diferente, é química. Só observando as evidências. Então, imagina só um alimento que a gente come ali, certo? O alimento que a gente come, por exemplo, come um pão. Então, o pão tem aquela textura, tem aquele cheiro, tem aquele sabor gostoso. Então, eu vou digerir esse meu alimento, certo? Parte desse alimento meu corpo vai absorver para pegar as vitaminas e tal, e outra parte meu corpo vai mandar embora. Então, se eu pensar no antes e no depois, a composição é muito diferente. Então, é uma transformação química. Beleza, a maioria acertou. O 2, a gente falou da evaporação do álcool. Professora Simone, a gente teve alguma resposta aí? Tivemos sim. A grande maioria respondeu que é uma transformação química. Uma
uma transformação química. Então, vamos pensar na composição antes e na composição depois, certo? Então, se eu imaginar ali no meu álcool, tal, tem todas as propriedades dele, e o álcool tem uma propriedade que é muito legal. Se eu passo um pouco de álcool aqui na minha mão, pouco tempo depois, o que vai acontecer com ele? Evaporar, professora? Isso, Simone, ele vai evaporar. Então, ele vai trocar de estado. Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas nesse processo de evaporação, ele vai deixar de ser álcool? Ele vai se transformar em outra substância? Não, professora? Não vai, né, Não Simone? vai. Ele vai continuar sendo álcool. Mas o que alguns alunos questionam? Eles questionam o seguinte: pô, professor, ele evaporou, eu não posso pegar ele de volta. Então, é uma transformação química. Lembra que para analisar a transformação química e física, a gente não pensa se eu posso pegar ou não. Eu vou pensar na composição inicial e na composição final. Se ele estiver num frasco fechado, ele vai evaporar. Quando ele chegar na parede do meu frasco, se ela estiver mais fria, ele vai condensar, vai voltar ao estado líquido. Ele continua sendo álcool. Uma outra prova que ele continua sendo álcool. Se de repente eu tivesse uma garrafa de álcool e derrubasse aqui, aposto que todo mundo aqui ia falar assim: nossa, que fedor de álcool. Porque ele continua sendo o nosso álcool, só que agora não mais no estado líquido, mas no estado gasoso, certo? Então a maioria errou. Então a próxima aqui, ó. 3. Cozinhar um ovo. Cozinhar um ovo, químico ou físico? 100% falou que é uma transformação física, professora. Ai. Todos falaram, porque ele saiu do estado líquido para o estado sólido, né, professora? Nossa! Foi a resposta que deram aqui. Sério? Sério, professora. Então, ó, vamos pensar. Eu tenho meu ovo cru e eu tenho meu ovo cozido. Combinado é a gente analisar o quê? A composição. Então, ali, ó, o meu ovo cru, ele tem a casca, tem a clara e tem a gema. Meu ovo cozido tem a casca, tem a clara e tem a gema. Será que eles acertaram? Vamos pensar aqui. A minha clara, que cor é a clara do ovo cru? Ela é transparente. Que cor que é a clara do meu ovo cozido? Branca. Ai, caramba, mudou a cor, mudou a textura. Então, eu posso falar que essa é uma transformação química. Porque quando a gente passa esse ovo aí para o calor, na clara dele tem várias proteínas. Essas proteínas, elas se quebram, por isso que muda a coloração. Agora, isso aí de passar do estado líquido para o estado sólido, né? Quando a gente vai cozinhar o nosso ovo, o que a gente faz? A gente não dá calor, não dá energia para ele, a gente não aquece ele. Então, se eu estou aquecendo o meu ovo, eu passo do estado líquido para o estado sólido. Se eu quero transformar minha água em gelo, eu aqueço a minha água? Eles se confundiram, hein, Se professora? confundiram, então é o contrário, né? Se a gente quer transformar para o estado sólido, a gente não aumenta a temperatura, a gente diminui a temperatura. Esse calor aí que esse ovo sofreu fez com que acontecesse uma série de transformações químicas que mudasse a composição dele. Então, 3, cozinhar um ovo é uma transformação química. O 4, amadurecimento de uma fruta. E aí, Simone? Aqui houve um empate. Metade falou que é a transformação química e outros falaram que é a transformação física. Então, a gente vai pensar de novo, tá? Na nossa transformação lá, na nossa composição, aliás. Inicial e a nossa composição final. Então, vamos imaginar uma fruta, todo mundo tem na casa, né? Banana. Vamos imaginar uma banana. Se eu tenho lá minha banana verde, comprei lá no mercado minha banana verde e vou esperar ela amadurecer. Minha banana verde, que cor que ela tem? Ah, fala, Simone. A casca verde. Isso, ela é verde. Então, minha banana, a cor dela é verde. Depois que ela fica madura, que cor que ela vai ter? Escura, né? Vai ficar, vamos deixar amarela, não vamos deixar estragar não, tá bom? Mas tá, então, ela vai ficar amarela. Então, ela era verde e ela passou a ser amarela. O gosto. Alguém aí da casa já comeu uma banana verde? Ela tem um gosto meio adstringente, né? Um gosto que amarra a boca. Agora, a banana, quando está madura, o gosto é totalmente diferente. Então, ali a gente teve mudança de cor, a gente teve mudança no gosto e a gente também tem mudança no cheiro, né? Que a banana, quando ela vai amadurecendo, ela passa a ter um aroma agradável, né? Uhum. Então, se eu tive várias evidências de que teve uma mudança na minha composição, então essa minha transformação é sim uma transformação química, certo? Então, ficou assim: digestão de alimentos, transformação química; evaporação do álcool, transformação física, como segue aí na resposta, pessoal.
Cozinhar um ovo, transformação química. E amadurecimento de uma fruta, transformação química. Por enquanto, tudo bem? Então, a gente vai dar sequência na nossa aula com mais um exercício, certo? Que é uma interação agora pelo chat. Então, eu vou pedir para vocês citarem para mim uma transformação física e uma transformação química. Essa transformação pode ser dessas que a gente observa no dia a dia ou dessas que acontecem no sistema produtivo. Quem estava seguindo a apostila, vocês fizeram o estudo do álcool, né? Então, aí aparecem bastantes transformações que podem ser citadas aí na nossa interação. Então, para essa interação, a gente vai ter mais 2 minutinhos. E aí, Simone, a gente teve alguma interação, alguma resposta? Tivemos sim. Alguns responderam que derreter um sorvete é uma transformação física. Tem gente que colocou aqui transformação química como pintar o cabelo, queimar o combustível e também colocaram queimar o açúcar. Queimar o açúcar para fazer o caramelo? Sim, legal. Interessante, né? Interessante mesmo, tá? Ô, pessoal, aqui então, quando a gente fala, né, derreter o sorvete é uma transformação física? É uma transformação física. Embora a gente fale assim, mas ele não vai ficar mais igual, porque eu vou congelar, ele vai ficar diferente, mas a composição dele é modificada. Ele não continua lá sendo feito de leite, gordura e açúcar. Então, a composição continua sendo a mesma. Então, independente da forma que ele tenha, ele continua com a mesma composição. Então, é uma transformação física. Por exemplo, ali, se eu tiver uma barra de ferro, eu derreter essa minha barra de ferro e transformar ela numa bola de ferro. A composição não continua sendo exatamente a mesma? Eu tinha ferro no começo e agora eu continuo com ferro. Então, essa minha transformação é uma transformação física. Agora, ali, pintar o cabelo, né? Por isso que a gente fala assim, vou fazer uma química no cabelo, né? Por exemplo, a Pro aqui, né? Eu faço química no meu cabelo. Quando a gente pinta o cabelo, no meu caso aqui, eu faço descoloração. Então, eu tiro pigmentos do meu fio. Então, sim, é uma transformação química. E agora, se eu fosse no salão e falasse, corta as pontinhas, tá precisando, né? Corta as pontinhas no meu cabelo. Isso seria uma transformação química? Não, porque ia causar alguma alteração na composição do meu cabelo? Não, ia mudar só o comprimento. Então, se não causa alteração na composição, a gente fala que é uma transformação física, beleza? Então, a gente vai agora para um desafio. Um desafio. Esse desafio é o seguinte, pessoal.
A primeira parte dele é bem simplesinha, certo? Vocês só vão falar para mim se esses três fenômenos aí que aparecem, se eles são químicos ou são físicos. A gente tem uma mistura aí de químico ou físico. Agora, a segunda parte, ela é um pouquinho mais elaborada. O que vocês vão precisar fazer para mim? Vocês vão precisar escrever a equação química de cada reação. Pô, professor, o que é essa equação química? Essa equação química é a linguagem química que a gente vai usar agora constantemente. Então, a primeira reação não é água, que sofre a corrente elétrica e vai se transformar em gás, hidrogênio e gás, oxigênio. Então, eu vou colocar lá essa minha equação. Água. Eu aposto que todo mundo aí de casa sabe qual é a fórmula da água. Então, eu vou lá e vou colocar a minha fórmula da água, beleza? Não tem uma setinha ali? Essa setinha, ela indica que está sendo formada. Então, eu vou lá e coloco a minha setinha. A água vai formar. Vai formar quem? O gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele tem uma pequena diferença do hidrogênio que a gente conhece lá da tabela periódica, né? O hidrogênio, acho que todo mundo sabe qual é o símbolo dele. O gás hidrogênio é porque ele não está sozinho, tá bom? Mais o gás oxigênio, que é o mesmo esquema do gás hidrogênio. Então, eu tenho o símbolo do meu oxigênio, eu vou lá e monto. Então, para a gente fazer esse exercício, pessoal, eu vou dar para vocês 3 minutinhos, beleza? Então, 3 minutinhos para fazer esse exercício. Então, voltamos. Simone, a gente teve alguma interação pelo chat? Sim, muitos colocaram, né? Na atração 1 colocou como uma atração química.
Na 2, físico. E no 3 também, a grande maioria como transformação física. Física. Então, ó, como essa atividade é um desafio, a maioria acertou essa parte aí de classificar a transformação como transformação química ou transformação física. O desafio mesmo é na parte de escrever a equação química que a gente vai ver agora. Então, se de repente não ficou muito certinho, não tem nada, porque a gente está aprendendo, certo, pessoal? Então, aí vai a resolução da primeira atividade ali, que era a água, que ela sofre a descarga de corrente elétrica e ela se transforma em gás, hidrogênio e gás oxigênio. Se vocês observarem na reação, vocês vão ver que o símbolo da água é H2O. Então, vendo que entre parênteses aparece um L pequenininho aí, esse L ele indica o estado físico da nossa água. Então, essa água ela está no estado líquido. Aparece um 2 grandão na frente do H2O. Esse 2 grandão, vocês não precisam se preocupar agora, porque lá no terceiro bimestre vocês vão aprender isso daí, vocês vão adorar. É o máximo, chama balanceamento, tá? Vocês vão amar. Então, tem a setinha que quer dizer formando, daí o nosso gás hidrogênio. O símbolo do elemento hidrogênio é só o H, mas como ele é o gás hidrogênio, então eles são 2 hidrogênios ligados. Por isso que aparece um 2 pequenininho ali no pé do H. Esse 2 na frente a gente vai ver no terceiro bimestre. Entre parênteses aparece o G. Esse G, ele está indicando o estado físico, não é gás hidrogênio? Por isso que aparece o G, porque ele está gasoso. O gás oxigênio, ele aparece da mesma forma. A gente tem o O2, né? Porque como ele está na forma gasosa, eu tenho 2 oxigênios, então aparece um 2 pequenininho, e entre parênteses aparece um Gzinho, indicando o estado físico dele, que é gasoso. E como a maioria falou, um fenômeno químico. Olha como é fácil observar quando a gente escreve na equação química. Se eu olhar lá, a minha primeira substância, que é o meu reagente, é o H2O. E os meus produtos, que são os que estão depois da seta, é H2 e O2. Então, não está diferente. Apesar de ser formado pelos mesmos elementos, a configuração ali está diferente. Isso que indica uma transformação química. Eles se reorganizaram e formaram uma nova substância, tá? A segunda atividade ali, que era o gelo se transformando em água. Então, o gelo sofre a ação do calor e se transforma em água. O meu gelo, ele é feito de água, H2O. Então, eu tenho meu H2O. Só que, entre parênteses, aparece a letra S. S de sólido, que é o estado físico dele. Depois da seta ali, a gente tem H2O de novo. Só que, entre parênteses, aparece o L, que indica que ele está no estado líquido. Então, se eu tenho H2O no reagente, H2O no produto, esse fenômeno é um fenômeno físico, não mudou a composição. Beleza? Então, ó, seguindo, terceiro aí desafio, que é a água oxigenada que sofre a decomposição através da luz. Água oxigenada, a diferença da água para a água oxigenada é a quantidade de oxigênio. Então, diferente da nossa água, que é H2O, ela é H2O2. Por que a Q? Porque ela está dissolvida em água. A Q é de aquoso. Essa minha água oxigenada, ela se decompôs em água, que é o nosso H2O, entre parênteses o L de líquido, e gás oxigênio, que é o nosso O2, entre parênteses o G de gasoso. Se a gente olhar aí, ó, o começo e o final, reagente e produto, não está diferente? Não teve a formação de uma nova substância? Então, esse nosso fenômeno é um fenômeno químico, certo? Pessoal, para finalizar a nossa aula, para dar um feedback, está quase acabando meu tempo aqui, pessoal. Eu só queria saber, eu acho que nem vai dar tempo da gente fazer essa interação, né? Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderno de vocês, para depois eu conseguir o feedback. Vocês conseguiram realizar as atividades? O que vocês acharam dessa experiência? Ficou alguma dúvida? Então, a hora é agora, pessoal, de colocar aí se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam dessa experiência, tá? Então, para deixar só o recado final dessa aula, a gente vai ver aí o que foi visto hoje. A gente vai retomar o que a gente viu hoje. A gente viu o que são transformações. Então, a gente sabe que transformação é tudo que causa mudança. A gente viu a diferença entre transformação física e química. Física, composição igual. Química, composição diferente. A gente falou exemplos, né, dessas transformações no dia a dia. Falamos do sorvete, do pintar o cabelo. E a gente compartilhou experiências. Então, foi isso
a nossa aula. Queria agradecer muito. Muito obrigada, professora Simone. Obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam aí.